Eu fiz uma sondagem aí nos anos passados, e já se vão 20 anos dando aula na escola de líderes, ininterruptos. Eu lembro que eu comecei a dar aula na escola de líderes, eu ainda estava cursando o 3º módulo, e uma das igrejas às quais, na época, o apóstolo Nivaldo dava cobertura, havia entrado para a visão celular, no modelo qual a gente trabalha, e me foi solicitado dar aula para eles. Então, cursando o 3º módulo, eu iniciei dando aula em um outro ministério. E lá se vão 20 longos anos. E eu aprendi bastante, quebrei muita cara, errei bastante, mas não posso desconsiderar que também acertei em diversos momentos. Mas é uma coisa inevitável, é que a liderança em si é um desafio. E hoje, nessa manhã tão maravilhosa, agradeço mais uma vez pelo fato de vocês terem vindo participar dessa reunião de mentores. A gente vai trabalhar um tema que eu acredito que você vai se identificar. O tema hoje da nossa ministração é o inimigo do líder sobrenatural. O inimigo do líder sobrenatural. Do seu lado tem um líder sobrenatural. Meu Deus, eu vou ficar desse lado aqui, que esse lado aqui eu vi que é crente. Do seu lado tem um líder sobrenatural. O que isso significa, pastor? É que as guerras que esse líder enfrenta não são guerras que teve a sua origem ou que tiveram a sua origem no plano terreno, simplesmente. Por ser um líder sobrenatural, as suas oposições também são espirituais, cujo poder a gente conhece. Paulo, quando escreveu aos Efésios, a igreja de Éfeso, disse que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e principados, potestades e hostes espirituais da maldade e os dominadores desse mundo tenebroso. São hierarquias de entidades, espíritos malignos, que atuam para nos confundir, para nos paralisar, para nos assediar. Eu não sei se você sabe, quando você estuda a batalha espiritual, os primeiros níveis desse conflito, assédio maligno. Pastor, o que são assédios malignos? Você já deve ter visto pessoas que, hora ou outra, trazem consigo um pensamento ou uma lembrança de coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Coisas que você fez e que estão lá no baú do passado, no baú de pecado praticado no passado, e que vira e mexe você é atormentado por esses pensamentos. Assédios. Você já deve ter ouvido falar de opressão maligna. Opressão, pastor, o que é isso? Você conhece pessoas, talvez, espero que não seja você, que não conseguem andar em uma linha reta sem que, hora ou outra, com aquela sensação de ser perseguido, esteja olhando para trás. Pessoas que não conseguem andar dentro da sua própria casa durante a noite ou durante a madrugada, elas sempre veem vultos. E eu acho incrível quando alguém chega para o pastor e fala assim: pastor, eu estava dentro da minha casa em oração e eu vi um vulto. Eu falei: foi o diabo. Não, pastor. Ué, então por que você está com medo? Não, pastor, mas era muito esquisito. É o Satanás. Se ele está dentro da sua casa, é porque você convidou? Ou não? Não, pastor, está repreendido em nome de Jesus. Então do que você tem medo? Então, esses níveis de batalha espiritual, eles vêm sobre os líderes sobrenaturais. E todo líder que tem uma dedicação e faz a obra do Senhor com amor, e o desejo do seu coração é ver famílias restauradas, esses líderes encontrarão oposições. E se no exercício do nosso ministério eu não encontrar uma oposição, preocupe-se, porque provavelmente eu esteja jogando a favor e não contra o adversário. Tome muito cuidado. Então, o inimigo do líder sobrenatural, eu espero que hoje o Senhor abra o nosso entendimento, e de posse do conhecimento consigamos sair dessa guerra, sair dessas cavernas e consolidarmos a multidão que o Senhor já liberou no reino do Espírito para a nossa igreja, para o nosso chamado em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 1. Estou usando aqui a tradução
Nivaldo Araújo Apóstolo, a NAA, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. A gente conhece a história do profeta Elias. É incrível que ele já aparece na cena com uma palavra de juízo. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. O povo estava adorando a Baal. Baal era uma entidade demoníaca que o povo passou a atribuir o sucesso da colheita e a chuva. Então, em sacrifícios oferecidos a esses demônios, começaram a servi-los. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uma pesquisa em um site de satanismo. Me cadastrei lá como teólogo e consegui acessar algumas informações. E esse site específico, ele dava que esse nome Baal não é o nome de uma entidade ou de um principado, mas são as primeiras letras do nome de 4 demônios, que para eles são muito importantes. Para nós, não passam de seres que foram envergonhados com o brado está consumado de Jesus na cruz. A própria Bíblia fala que eles foram envergonhados, despojando principados e potestades, expôs eles à vergonha. E isso é muito lindo. Então, para esses cidadãos, Baal, Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã, eles falam que são os 4 príncipes do reino das trevas. Eu disse, não passam de nada, comparado a Cristo nosso Senhor. Fazendo essa pesquisa, então, eu consegui ver que as funções de cada um deles, de fato, suas manifestações eram nas áreas as quais Israel passou a adorar. Então eles começaram a receber bênçãos e não reconheciam ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eles começaram a dirigir essa adoração e essa gratidão a esses demônios. Como consequência disso, Deus levanta um cidadão. Ele não aparece com genealogia. Nós não sabemos quem eram os seus pais, qual era ali a sua linhagem, apenas o lugar de seu nascimento. Elias de Tisbe ou Tesbita, assim pode-se dizer, sua origem, o lugar de onde ele veio. E ele traz consigo uma mensagem poderosa. O Senhor acha que preparou ele em um cantinho específico e falou assim: você será usado na hora certa. E ficou lá Elias no aquecimento. Opa, eu vou entrar que hora, Senhor? Que hora? Deus fala, é agora. O povo já se perdeu por completo e eu preciso de uma voz com autoridade. Elias, entra em cena. Tudo bem, o que eu tenho que fazer? Vá lá e profetiza. Segundo a palavra do Senhor, assim vai acontecer. Durante um período de tantos dias ou tantos anos, não haverá chuva e nem orvalho por sobre a terra. A escola de líderes é incrível, porque as pessoas fazem perguntas tão cabeludas. Pastor, Deus é ruim. Por que Deus é ruim? Porque Deus fez 3 anos, durante 3 anos e meio não choveu. Eu falei, por que não caiu água? Deus é ruim? Ele é. Engraçado, Deus não era ruim quando estava abençoando o povo? Deus era ruim quando estava permitindo que o povo colhesse? Não, então, o ato de misericórdia de Deus é justamente mostrar para o povo que a bênção vinha da parte dele e que o juízo também vem da parte dele.
quando Deus quer corrigir o seu povo, Ele dá as suas sentenças. E uma delas é dar governantes ímpios para estar como autoridade sobre o povo. Então, esse brado de Elias fez com que uma perseguição se levantasse contra ele. Jezabel, casada com Acabe, uma mulher que com certeza em vida eu e vocês não veremos ninguém homenagear os filhos com esse nome. Até hoje eu nunca vi ninguém dar o nome para uma filha de Jezabel. Nunca vi. Esse cidadão, chamado por Deus, preparado para esse momento específico, o líder sobrenatural, ele entra em cena, muda todo o cenário e passa a fazer oposição aos principados, aos demônios e àqueles a quem os serviam. Então hoje, nós vamos conhecer o inimigo do líder sobrenatural. Como eu disse e eu quero repetir, nós sairemos aqui nesta manhã com um ânimo renovado, com a paixão por almas renovada e principalmente cientes de quem são os nossos inimigos, em nome de Jesus. O pecado sempre ocupará na nossa vida o espaço de maior inimigo. Contra ele nós lutaremos até a volta de Cristo, porém, algo que tem paralisado a liderança, levando muitos a abandonarem o seu chamado. O inimigo do líder sobrenatural é o cansaço. Eu não gosto muito da palavra cansaço, eu prefiro exaustão, mas dentro do contexto vamos trabalhar com a palavra cansaço para que a gente entenda de forma mais clara. O cansaço também é uma das armas mais usadas pelo inimigo contra aqueles que carregam uma chamada de Deus. Muitas vezes o líder não cai por falta de unção, conhecimento ou fé. O líder cai porque ele está cansado. Após uma das maiores vitórias de sua vida no Monte Carmelo, Elias não foi derrotado por um exército, mas por um esgotamento emocional, físico e espiritual. Quando eu e você entramos num nível em que a célula se tornou uma obrigação, em que o ministério, a chamada se tornou um fardo, eu já não tenho mais alegria para fazer o que eu fazia antes. O lanche que antes eu preparava orando em línguas estranhas, entrando no mistério, eu agora o faço por obrigação, sempre colocando um peso. Isso me custa, isso é chato. Você vai perceber que o excesso dessas datas de feriados que antecedem o final de semana, os chamados feriados prolongados, fazem com que 90%, sei lá, não vamos exagerar tanto, mas 30%, 40% dos nossos líderes vão embora, vão passear. Pastor, é pecado viajar? Não, não é, misericórdia. Entenda, por favor. A Ibaú, ela tem uma orientação muito bonita, e eu sou apaixonado por isso, que de vez em quando nós precisamos tirar um tempo com a nossa família, porque estar em família também é cultuar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Estar com a família também é prestar um culto a Deus. O que nós não podemos permitir é que isso se torne um hábito, e durante 5 cultos, 4 cultos no mês, no final de semana, no domingo, a gente esteja ausente 2, 3, 4 vezes até. E isso não pode acontecer. Então, para nós não entrarmos nessa rota de exaustão, de cansaço, louvado seja o Senhor Jesus Cristo que nós temos essas orientações, além de uma quantidade linda de retiros que nós já fizemos, que já foram preparados para cuidar da liderança. Os encontros com Deus são preparados para os neófitos que estão chegando. Os encontros para a liderança é para tratar daqueles que estão à frente do trabalho. E são nesses momentos que a gente é curado, que a gente é tocado e que a unção é renovada. Nos ausentar desses momentos é dizer, eu ainda suporto. Só que nos outros encontros a pessoa não aparece. Quando você vai perguntar, aonde está fulano? O que aconteceu? Desistiu da liderança, entregou o chamado de Timóteo, não quer mais ser anfitrião, não quer mais ter célula na sua casa. Por que que tanta coisa ruim acontece com tantas pessoas próximas da gente? Será que não conseguiu identificar que antes dessa exaustão,
antes do copo transbordar, ele primeiro começou a ser cheio? O copo transborda, pessoal, porque ele já estava cheio de alguma coisa. Quando o cansaço chega nesse ponto, eu não quero mais liderar, eu não quero mais ser anfitrião, eu não quero mais ser Timóteo, eu não quero mais fazer nada na célula, é porque alguma coisa já o encheu, e a jornada precisa ser avaliada, tá bom? O inimigo sabe que um líder cansado, ele começa a enxergar os problemas maiores do que Deus. Uma pessoa, quando chega nesse nível de exaustão, ele começa a maximizar os problemas, as crises, as dificuldades, e ele começa a minimizar o poder de Deus. Ora, como que os lábios que um dia confessou as promessas do Senhor, agora ele está dando crédito ao que o inimigo está fazendo? Como que os lábios que um dia exaltou o nome do nosso rei, agora não consegue de fato crer que as promessas haverão de se cumprir e que o livramento vai chegar? Então a gente vai ver alguns pontos que eu quero trabalhar, que o Senhor quer trabalhar conosco. Lembrando que antes de essa mensagem chegar até vocês, ela primeiro chega no meu coração. Antes de ministrar os líderes, eu sou o primeiro a ser ministrado. E olha como é bom você ver que Deus cuida dos seus. Como é bom. Primeiro tópico, o cansaço distorce a visão. 1 Reis capítulo 19, versículo 3, diz que Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Preste atenção, Elias havia acabado de derrotar os profetas de Baal, mas agora estava fugindo de uma única ameaça de Jezabel. Eu vou mudar a frase e vou colocá-la dentro do nosso contexto de realidade, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Elias havia acabado de ter uma grande vitória, pois tinha sido realizado a festa da colheita, e agora estava fugindo de uma única ameaça. Fica melhor assim para entender, não fica? Quantos de nós já não testemunhamos líderes que fizeram a festa da colheita, e um mês depois estava entregando a célula? Será que só eu que já vi isso? Quantos aqui não abriram células agora no começo do ano, e nós já estamos em junho, e nem sequer faz menção, desejo de voltar a ser um trabalhador? Que ameaça foi essa? O cansaço faz gigantes parecerem maiores e promessas parecerem menores. O líder cansado, ele perde a perspectiva, ele começa a enxergar as derrotas, aonde Deus vê somente vitórias. Eu me lembro de várias situações cuidando de células, e uma delas nós tínhamos um grande desafio: consolidarmos uma célula numa rua que era cheia de bares e ponto de drogas. E eles me perguntavam: como que a gente vai fazer, Alex? Eu falei: cara, pela força física não será possível. Imagina o que é você chegar para reunir sua célula com o coração aberto, cheio de expectativa. Festa da colheita foi linda, 30 pessoas, 40 pessoas, e aí começa o trabalho e você vai vendo que aos poucos as frequências vão diminuindo, até que chega um certo dia em que só tem eu e mais 2 trabalhadores. Cadê os neófitos? O que foi que aconteceu? No final de semana seguinte, a mesma história. No outro, a mesma história. Como aconteceu aqui, o pastor falando a respeito da data, perto do encontro com Deus. E agora? Está chegando o encontro e nós não temos uma alma para mandar. Meu Deus, que vergonha, Jesus. Que coisa ruim para a gente administrar. Chegar ao encontro com Deus e eu não ter um fruto para mandar. E agora, Alex? Vem aqueles pensamentos: eu não nasci para isso, essas coisas não é para mim, eu não vou mais sofrer, as pessoas não querem, amém, eu vou viver minha vida, minha família me quer.
mas eu não posso abandonar. E aí, o que a gente faz? A gente abre mão? A gente foge? Um líder cansado, ele olha muito mais para os problemas do que ele olha para Deus. Ele perde a perspectiva. Não é a quantidade na nossa célula que vai provar o nosso caráter, é justamente a ausência dela. É justamente quando ninguém estiver. É justamente quando nós não termos um neófito, somente a equipe de trabalho. É justamente aí que nós somos provados, que nós somos testados. Tirar selfie com 30, 40 pessoas nas costas é uma maravilha, é gostoso. A publicação dessa foto também é legal, mas a quem nós queremos impressionar? Se for a Deus, tire foto quando só tiver você e o anfitrião, e os pratos de lanche cheinho para vocês comer sozinho depois. Aleluia. Mas se for só com a multidão, pastor, só foi 2 pessoas, eu não vou tirar foto. Por quê? Então a sua intenção não é ganhar almas, sua intenção é impressionar quem te segue. Você quer like, você quer hype. Me perdoa. O reino de Deus não é aparência, o reino de Deus é a essência. Eu já estive em situações de olhar para a célula e dizer assim para os meus trabalhadores na época, desculpa usar as palavras meus, só para a gente entender. O que nós vamos fazer? Senta todo mundo aí, vocês vão ouvir o louvor que eu vou ministrar, o estudo que eu vou pregar, a palavra de oferta e depois nós 4 vamos comer o lanche todinho. Eles viam a empolgação e a alegria, sem descer o nível. Estamos felizes com 50 na célula, estamos felizes somente com os trabalhadores. Mas essa felicidade que eu falo para vocês, não é para que eu me acomode, no sentido de dizer assim, não veio ninguém, aí o pastor na reunião de mentores disse que eu tenho que ficar feliz com isso. Não, porque a primeira vez nós fizemos a célula, a segunda vez nós fizemos a célula, a terceira vez nós falamos, você vai ficar aqui, se alguém chegar, você vai receber essa pessoa. E o que vocês vão fazer? Nós vamos andar pelas ruas aqui do bairro, atrás de quem quer que seja, e nós vamos trazer para a célula. Estava chovendo, eu e o pastor Alessandro saímos na garoa, esperamos dar uma estiada, e saímos na garoa, alguém vai aparecer, alguém vai aparecer, alguém vai aparecer, de repente, é você mesmo, brother. Meu amigo, vem cá, já ouviu falar de Jesus? A garoa caindo e nós evangelizando no meio da rua. Então nós oramos por ele e levamos ele para a célula. Naquele dia, ele participou da célula, ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ele foi embora e a gente nunca mais o viu. Aí você pode falar, pastor, mas que resultado foi esse? Talvez não era uma alma para que eu e vocês pudéssemos ver aqui ministrando. Quem sabe era o próprio Cristo nos trazendo o seu consolo. Mas ficar em casa, trancado, apenas remoendo, apenas vendo o problema, não vai mudar a realidade da nossa célula. E principalmente vai nos fazer desgastar. Líder, toma muito cuidado. Se você começou a ver problema na sua célula, por favor, não jogue a toalha. Procure o seu mentor. Levante a sua mão, peça ajuda. Não abra mão do seu trabalho, porque no tempo certo o Senhor Deus te recompensará. Se você desistir, pensa quantas pessoas também desistirão. Tem um personagem na Bíblia que ele é acionado por Jesus para fazer um trabalho que até então ninguém queria. Ele entra em cena, faz o que tem que ser feito e depois desaparece. Ananias cuidou só de um discípulo, um homem chamado Saulo, ou Paulo, responsável por 13 cartas do Novo Testamento, várias igrejas foram fundadas, e imagina a quantidade de almas que foram ganhas através da vida de Saulo. Quem sabe, se eu e você não abrirmos mão do nosso chamado, ainda esse ano Deus pode enviar um Ananias na nossa célula em nome de Jesus. Como fala Ananias, mulher? Ananias, homem? Ananias também.
Será que o nome é unissex? Enfim, uma Ananias também e um Ananias. Quem sabe em nome de Jesus? O líder cansado, ele perde a perspectiva e começa a enxergar derrotas onde Deus vê vitórias. Ele passa a ser influenciado por circunstâncias e não mais pelas promessas. No livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 33, diz assim, então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Às vezes, na exaustão do trabalho, somado à fome que tortura, na ânsia de buscar essa saciedade, na ânsia de saciar essas necessidades, abrimos mão de um direito nosso, da bênção que Deus nos deu. O inimigo espera o momento da nossa exaustão para nos visitar com propostas do tipo, melhor é a saciedade do momento do que o propósito da eternidade. Lembre-se de Esaú, um caçador exímio, que saiu para exercer sua função, não teve êxito, voltou cansado, desmotivado, sem resultado. Quando ele chega em casa, ele se depara com uma coisa muito bonita. O seu irmão preparando ali uma comida, um banquete, vamos colocar assim. Esaú cansado, me dê um pouco aí do seu mugunzá. Não, me dê um pouco, não vou dar. Então me dá o seu direito de primogenitura e eu deixo você comer. O direito de primogenitura o que é? O primeiro filho nascido dentro de uma casa é o primogênito. Se você é o irmão mais velho, parabéns, você é o primogênito. Quando Jacó se dirige a Esaú pedindo o direito de primogenitura, ele não estava querendo assumir o lugar de irmão mais velho apenas, porque dentro da cultura o irmão mais velho era o responsável por assumir os negócios do pai. Então se o pai se ausentasse, se o pai viesse a óbito, o irmão mais velho assumiria o trono, ou assumiria o lugar, e ele seria o responsável por conduzir não somente a família, mas de herdar todas as promessas. Jacó foi muito esperto. Eu não quero apenas a posição de irmão mais velho, eu quero todas as promessas que estão sobre a sua vida. O diabo sabe como trabalhar. É no momento da nossa exaustão, é no momento em que nos falta resultado, é no momento em que de tanto esforço a gente fala, cara, basta, vou voltar para casa, já não suporto mais, estou à beira de falecer. É nessas horas que o diabo entra em ação e fala bem assim, se você me dá a sua liderança, eu te entrego um sábado livre, para você curtir, para você ir à praia, para você ir ao shopping, para você viajar, para você estar em tantos lugares bons. Afinal de contas, não é isso que você deseja? E aí o líder cansado fala, de que me vale a liderança? Se eu não tenho resultado, se eu estou frustrado, se o meu trabalho só tem gerado cansaço em mim. Quer saber de uma coisa? Vou fazer o que o diabo está mandando. Vai lá e abre mão da sua liderança. Foi assim com Jesus, quando após 40 dias de jejum teve fome, após resistir o tentador, os anjos do Senhor lhe trouxeram muito mais do que pão, trouxeram um banquete do céu. Se Esaú tivesse esperado mais um pouco, ou tivesse tido temor, vamos colocar assim, com certeza ele não comeria apenas um prato, mas ele seria saciado com um banquete extraordinário. Se Jesus tivesse ordenado que as pedras se transformassem em pães, ele comeria apenas pão, mas porque ele resistiu o tentador, a investida do inimigo, mesmo na sua exaustão, ele conseguiu, permaneceu firme, e ele pôde ser servido por anjos em um banquete celestial. Talvez por isso que o salmista, lá no Salmo 23, versículo 5, diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou na presença dos meus inimigos. Quando você estiver cansado, quando o seu trabalho não te dando resultado, quando você estiver voltando cabisbaixo, falando assim, eu não sou bom naquilo que eu faço, eu não tenho nada, eu não sou nada, então você vai ver que o diabo virá contra você com uma proposta para que você abandone, para que você deixe, para que você abra a mão, para que você largue tudo.
então você vai fazer como Jesus: diabo, você não me leva a mal não, mas eu vou permanecer firme no propósito, porque aquele que me chamou vai preparar para mim um banquete na presença dos meus inimigos. E o diabo que queria ver você abrindo mão, ele vai ter que ver você comer pão servido por anjos da parte do nosso Deus. Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Eu não vou abrir mão por nada, não vou. Esaú, quando disse de que me vale a minha primogenitura, ele estava dizendo: do que vale a unção, do que me vale ser o líder, do que me vale tanto trabalho para nada. Aleluia, Jesus! Cuidado para não perder a dimensão do valor e a grandeza do que Deus te entregou. Você é um líder, você é um Timóteo, você é um anfitrião. Você é alguém especial no reino de Deus. Eu sempre brinco com essa situação. Seria muito mais fácil se os anjos evangelizassem. Imagina chegar na célula, ter um anjo de 3 metros de altura com uma espada pegando fogo. Ele não ia nem sequer ministrar o estudo, ele simplesmente ia falar: ou você se converte ou morre, desgranhento. Eu quero ver quem é que não entrega a vida para Jesus vendo um anjo com a espada pegando fogo. Até eu que sou pastor me rendia 2, 3 vezes na mesma célula. Meu amigo, que visão terrível deveria ser. E por que ele não o fez? Porque ele confiou a mim e confiou a você esse privilégio. Então saiba que liderar, cuidar de vidas, é um privilégio. Segundo, o cansaço produz isolamento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4, diz que Elias deixou o seu servo e entrou sozinho no deserto. Uma das primeiras consequências do esgotamento é o isolamento. Você que é discipulador, líder, quando você convoca a sua equipe e eles não comparecem, como fica o seu coração? Preocupado? Ou você já esperava isso? Quando você é convidado para uma reunião, você não aparece, você prefere trilhar a rota do isolamento. Isso preocupa. Por quê? A exaustão tem essa capacidade de nos extrair do rebanho, de nos direcionar ao isolamento. Durante as caçadas nas planícies africanas, os grandes predadores se lançam sobre os rebanhos. No momento do ataque, alguns acabam se separando do rebanho, e é nesse isolamento que eles se tornam presa fatal. Nas planícies africanas, nas savanas, você observa muito isso. A equipe de predador se lança sobre o rebanho, e eles empreendem uma corrida feroz. No momento da corrida, um se cansa e se desgarra. É nessa hora que todo o grupo dos predadores se direcionam para aquele único indivíduo e acabam abatendo ele. Nos oceanos também acontece um fenômeno semelhante. A marcha dos grandes cardumes, eles se mantêm unidos em um movimento sincronizado que parece uma dança. Os movimentos criam a ilusão de um único indivíduo grande, o suficiente para fazer os predadores desistirem das investidas. Dentro do oceano acontece algo semelhante. Cardumes que chegam a ter quilômetros de distância, de tão grande, de comprimento. Quando os predadores se aproximam, eles começam como se ensaiado, fazer movimentos, e a coloração das suas escamas refletem a luz solar e confundem os predadores. O que nós aprendemos com isso? No isolamento eu serei facilmente abatido e alimentarei o predador. Se eu permanecer unido, se eu permanecer grudado, mesmo eles atacando a minha vida, eles não terão êxito porque serão confundidos. Líder cansado procura o isolamento. Quando é que o médico é acionado? É quando eu estou sozinho em casa, debaixo de cobertas? Ou quando eu me apresento doente contando os meus sintomas? Está cansado? Não abre mão não. Levanta sua mão.
Pede ajuda. Pede ajuda, pede uma oração. Pede para que alguém ponha as mãos na sua cabeça. Talvez você esteja sob ataque espiritual. E não se trata apenas de um esgotamento biológico, físico. Talvez é apenas uma opressão, um assédio. Você faz algo tão bem feito, que você provoca o adversário para que ele te contra-ataque. E aí você começa a lidar com essa situação, que nada é favorável, e você começa a pensar, não é para mim, eu não sou bom, eu não deveria ter começado, eu não deveria ter aceitado. Saiba que Deus nunca erra, e se Ele te escolheu, é porque Ele sabe que você vai dar certo em nome de Jesus. Deus não erra, gente. Deus não erra. O inimigo tenta convencer o líder de que ninguém o entende. Líderes cansados se afastam da comunhão, param de pedir ajuda, carregam pesos que deveriam compartilhar. Talvez você esteja carregando um fardo que você já deveria ter lançado fora há muito tempo. Pastor, como é que eu lanço fora esses fardos? Meu líder, meu pastor, meu apóstolo, por favor, eu quero que o Senhor ore por mim. É como se eu caminhasse com uma tonelada sobre os meus ombros. É como se todas as coisas que eu empreendesse, que eu colocasse as mãos, deixasse de funcionar. Eu já estou acreditando que há algo maligno em minha vida. Então, por favor, expulsa esses demônios. Esse fardo não é seu. Jesus Cristo disse o quê? Que o fardo dele é leve e é suave. Se está pesado o chamado ministerial, se está pesado a célula, se está pesado o seu Timóteo, se está pesado o seu anfitrião, é porque você e eu estamos carregando um saco de entulho, pegamos e colocamos nas costas. Isso não é o fardo de Jesus, é um fardo de qualquer outra coisa. Jesus disse, o meu fardo é leve e ele é suave. Ah, pastor, está pesado ficar todo final de semana ocupado, ter que abrir as portas da minha casa. Tivemos células aqui na nossa casa por 7 anos. Enquanto nós estivemos aqui na sede, nós estávamos com células em casa. E teve uma semana que eu pintei a casa, ficou bonita, 3 dias de trabalho difícil, árduo. Dei um talento na época, o quarto da Emily, ficou muito bonitinho. Juntava em casa cerca de 20 crianças no quarto da Emily, bem limpinho. E aí um dia eu ministrando no estudo, os homens ficavam na casa de baixo, as mulheres em cima, na minha casa. E eu estou ministrando no estudo e eu estou ouvindo um barulho assim, ó, wiki, 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 wiki. Aí eu falei, gente, espera aí, termina aqui, faz a oração. Aí a janela do quarto da Emily estava aberta. Quando eu fui ver, tinha um menino abençoado de Jesus, um mini profeta, uma bênção, Jesus. A Emily tinha um hamster de pelúcia que se apertava a barriga, fazia fuic, fuic, e ele estava assim, ó, fuic, 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 fuic. Eu olhei e falei, Jesus amado. Terminou a célula, quando a Rose entra no quarto, eu vejo ela gritando, Mô, vem cá! O que foi? Um monte de mãozinha de molho de salsicha nas paredes assim, ó, do quarto da Emily. Eu tinha pintado na semana. Aí a Rose falou, meu Deus, agora você vai ter que pintar de novo. E eu falei, glória a Deus por sua visão. Quantos aqui já não teriam fechado as portas de casa? Ah, vai quebrar minhas louças, meus cristais Swarovskis. Vai sujar meu tapete persa, diretamente do Brás. Quantos aqui já não teriam desistido? Nós fomos lá, pintei novamente o quarto, no final de semana seguinte, o abençoado estava lá de novo, só que dessa vez, doutrinado, porque o pastor estava na sala cuidando das crianças. É feio o menino que suja a parede, menino que quebra brinquedo dos outros, é feio. Nossa, amor, o que você fez para as crianças ficar tão quieta? Unção, mulher. Você não sabe o que é unção? Unção para cuidar de guri. Quantos já não teriam desistido? Guarda isso no coração. Deus nunca chamou ninguém
para caminhar sozinho. Se você prefere a rota do isolamento, você será uma presa fácil, porque tudo o que o predador espera é tirar você do meio do rebanho. Não busque a rota do isolamento, não queira ser independente, a menos que você torça para o São Paulo. Fora isso, esquece. O cansaço rouba o desejo de continuar. Primeiro livro dos Reis, ainda no versículo 4, no capítulo 19, Elias disse: já basta. A mesma boca que chamou o fogo do céu, agora pede a morte. Você consegue imaginar isso? A mesma boca que celebrou a festa da colheita, porque quando obteve a vitória sobre os profetas de Baal e os profetas de Azerá, o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, em um único dia, uma nação que estava desviada, voltou-se para os caminhos do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Como que depois de uma festa da colheita tão linda, o líder agora está pedindo: basta, eu quero morrer, eu quero morrer. Como isso é possível? Aí a gente vai fazendo algumas contas. Como que esse cansaço chegou na vida de Elias? Como que ele chegou a ficar tão exausto? A distância entre o Monte Carmelo e o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, onde o profeta Elias se escondeu na caverna, ela é aproximadamente entre 400 e 600 quilômetros pelas estradas atuais. A viagem pelo deserto levaria cerca de 12 dias caminhando, mas a Bíblia relata que ele fez essa jornada em 40 dias. 40 dias, do Monte Carmelo ao Monte Horebe, do dia da vitória ao dia do seu, digamos assim, do dia da sua visitação do dia mau. Ficou estranho, né? Do dia da visitação do dia mau. Mas deu para entender. 40 dias. Elias já havia vivido 3 anos e meio de seca e escassez. Mas uma coisa é certa: nunca faltou a provisão divina. Deus usou corvos, Deus usou viúva. Ele não tinha o que queria, mas o que ele precisava nunca faltou. 40 dias, numa caminhada árdua. E ele já vinha de um histórico de escassez. Mas Elias não passou fome. Elias não teve necessidade. Todo mundo está comendo pizza no sábado. Não tem para mim pizza, então vai pão com manteiga mesmo. Coma seu pão com manteiga, exercendo o seu chamado. Na hora certa, Deus nos colocará em um novo nível, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvidas disso. O que a gente não pode fazer é perder o desejo de continuar. O problema de Elias não era a falta de poder, porque isso ele tinha e tinha bastante. O problema de Elias era excesso de desgaste. Você já parou para perceber que líderes cansados, eles não estão cansados do ministério em si? Você já parou para pensar nisso? Que o que cansa não é o chamado ministerial. Porque apesar da célula funcionar no sábado, a célula ela acontece a semana inteira. A gente termina uma célula e começa a outra. Quando a gente tem que orar, jejuar, enfim, ligar, convidar. A célula funciona a semana toda. Mas a gente cansa porque a gente está correndo contra a vontade do Senhor. E tentando remar contra a vontade do Senhor, é óbvio que a gente vai cansar, a gente vai ficar desgastado. Não dá para competir. Se a gente simplesmente disser assim: Senhor, eu faço o que Tu queres que eu faça, tão somente confirma com a Tua unção, tão somente faz esse ministério deslanchar, você e eu vamos ver a mão poderosa do Senhor, fazendo com que o nosso barquinho avance em velocidade sobrenatural. Elias, já me basta, eu não quero mais. Espera aí, por quê? Eu estou cansado. Não, você não está cansado. O que você tem é apenas um momento infeliz, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele vai dar lugar a um tempo de celebração. O cansaço faz o líder confundir uma fase difícil com o fim da missão. Você que é discipulador, algum líder já chegou em você
dizendo um problema, explicando um problema, e aí você ouve aquele problema e você fala: meu Deus, eu passei exatamente por isso algum tempo atrás. Já fez isso? Aí você fala assim: mas por que está sofrendo tanto? Por que está lutando tanto contra isso? Para nós que já superamos é muito mais fácil. Para quem está passando, é um monstro. Então, se você está passando, procure quem já superou. Procure quem já prevaleceu. E não desista por nada. Eu quero repetir isso: não pare. O cansaço faz o líder confundir uma fase difícil com o fim da missão. Diga assim comigo: é uma fase. Ela vai passar. Amém. Você que joga videogame aí, salva essa fase ruim no memory card, porque quando o boss aparecer novamente, você não será nerfado, pelo contrário, você vai farmar a aura e você vai dar um cacete nele em nome de Jesus. Viu aí como o pastor está gamer? Discipula aí uma quantidade absurda de jovens. Estou quase fazendo a dancinha do Lamine Yamal. Quem sabe? Deus cuida do líder antes de cobrar resultados. Diga amém. Antes de falar, Deus alimentou Elias. Antes de corrigir Elias, Deus o fez descansar. O Senhor entende que existem batalhas espirituais que não se vencem apenas com oração, mas também com descanso. Um dia um casal me procurou. Eu quero pegar ele pelo pescoço. Eu falei assim: round one, ready, go! Começa. Não, pastor. Eu falei: ué, você não disse que queria pegar pelo pescoço? Eu só vou cronometrar aqui e dar 2 minutos de descanso. Vocês voltem. Maio Judas. Eu falei: gente, faz o seguinte. Pega esse fim de semana. Vá para Ubatuba. Vá para Paraty. Vá para Trindade. Vá conhecer aqueles becos que tem naquele cantinho ali do litoral norte. Vá para lá para o meio do mato. Molha os pés. Fica vendo a aguinha assim, mexe os dedão, a Joanete. E aí segunda-feira a gente conversa de novo. Pergunta se eles apareceram segunda-feira para conversar. Pergunta se apareceram na terça, na quarta, na quinta. Falei: o que aconteceu? A gente não tinha marcado um horário? Não, pastor, pelo amor de Deus, deixa isso para lá. Obrigado. Deu tudo certo. Tudo que eles precisavam era de um tempo de... Tudo que o líder cansado precisa é de um tempo de... Mais uma vez, a Ibaú, ela nos dá essa orientação de reservarmos um tempo para cuidar da família, para cuidar da casa, cuidar dos filhos, da esposa, do marido. Isso não é ruim. O que a gente não pode é nos esquecermos que temos um chamado ministerial, que temos discípulos. Então eu não posso me ausentar todo final de semana. Eu tenho um compromisso com alguém. Eu tenho que honrar o que ele depositou sobre mim. Meu discipulador, esse final de semana eu estarei ausente. Estarei com a minha família. Eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado com você. Agora, o que não pode é, um mês que tem 5 domingos, ficar 4 fora, 3 fora, faltar na ceia do Senhor. Está conseguindo entender, líder? Não é pecado descansar, amém? Então, para mim, prova que você entendeu, repita comigo: não é pecado descansar. Pecado é se ausentar por muito tempo. Aleluia. Glória a Deus. Anualmente, cerca de 1.500 pastores deixam o ministério. E os motivos são exaustão, falta de resultados, autocobrança e ingratidão. Substitua aqui o nome pastores, vamos colocar trabalhadores das células. Quantos trabalhadores de célula abandonam o seu chamado ao longo de um ano? Quantos trabalhadores de célula, quantos anfitriões não querem mais células dentro da sua casa? É porque sujou minha parede.
Ah, porque eu ajudei, e a pessoa foi embora e saiu falando de mim. Seja bem-vindo ao chamado ministerial. Quantas vezes a gente faz, e o que a gente ouve é, nunca fez nada por mim, e você fala, não é possível. Você paga a conta, você ajuda em mudança, você ajuda até em enxelagem, está repreendido em nome de Jesus, nunca mais faço isso. Não, pastor, que a gente vai encher uma laje aqui e depois a gente vai abrir uma célula. O besta vai lá e faz. Quando a casa está prontinha, você fala, meu Deus, aquela área cabe 3 células no mínimo. Vamos para uma célula? Não, pastor, não pode, porque as paredes são novas, vai sujar. Ah, é? Aí você lembra da dor, lembra dos machucados nas mãos, e você fala, tá certo. Pouco tempo depois, some no mundo a pessoa, e nunca mais voltou, que nem diz o profeta Timaia. A gente precisa permanecer firme. Exaustão, falta de resultado, autocobrança e ingratidão. Qual foi o líder aqui, qual o trabalhador de célula que ainda não passou por isso? Deus deu alimento, Deus deu água, Deus deu descanso, Deus renovou suas forças. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que cura para a nossa alma. Nem todo problema espiritual é demoníaco, alguns são consequências de cansaço. O líder não veio, já está com demônio. Não, cara. Às vezes ele só quer parar um pouquinho. Às vezes ele só quer tomar uma aguinha de coco. Às vezes ele só quer... Você já passou muitas horas dirigindo? Ou de viagem, de ônibus, de avião, que seja? Avião não, deixa eu bater na madeira. Que enquanto Deus me der juízo, vai demorar para entrar naqueles troços de novo. Misericórdia. Meu irmão. Não consigo ser amigo daquilo. Hoje eu te entendo, pastor Matos. Senhores passageiros, entraremos em uma área de grande turbulência. Afivelem o cinto, você começa. Parecendo o metrô do Capão Redondo, eu falo, Jesus Cristo, tem misericórdia do pastor Alex. Senhor, eu não fiz 10% do que o Senhor me chamou para fazer. Tem misericórdia de mim. Eu olho para o lado, está a Rose fingindo que está dormindo, e a Emily fingindo que está dormindo, e eu, Senhor, também não vou ver não. Baixo a cabeça e começo, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Ô situação, me dê juízo, Senhor, porque vai demorar para voltar para aquele diabo, em nome de Jesus. Quero não. Cruzo o mundo a pé, de bicicleta, carro, mas gente, me perdoe. Agora eu vi que o meu espírito é de pobre mesmo. Brincadeiras à parte. Tudo que a gente precisa é ter um pouquinho de calma. Se você, líder, está se sentindo cansado, você não tem demônio. Se alguém disser que você tem demônio, repreende isso. Sabe por quê? Se você não está na prática do pecado, se você está todo sábado cuidando de almas, o que você tem é cansaço. A não ser que o seu discipulador te chamou e você falou, não vou. Aí está mesmo. Olha, e o bicho aí é feio, viu? Quando ele já chega com as mãos assim, você já pode mandar embora. Mas se você ainda não ficou assim, é apenas cansaço. Pastor, e o que eu devo fazer? Descansar. Descansar. Você gosta de soltar pipa? Eu também não. Você gosta de churrasco? Gosta de churrasco? Faz um churrasco. Eu duvido alguém ficar cansado mordendo uma gordura de picanha. Eu duvido alguém reclamar da vida comendo um coraçãozinho de galinha no queijo assim, ó. Eu duvido. Você já viu alguém triste mordendo um torresmo? Já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi.
Coisas simples, que nos ajudam a recuperar. Coisas pequenas, que nos ajudam a aliviar. Sentar com o líder, abrir o coração, pôr para fora, chorar. Tudo isso faz bem, e não é pecado chorar. Se chorar fosse pecado, Deus não nos teria feito com o canal lacrimal que fica aqui bem no cantinho do olho. Chega na sua casa, arregala o olho assim, ó, você vai ver um furinho do tamanho de uma agulha aqui no cantinho, por onde saem as lágrimas. Não é pecado. Até o profeta Mano Brown falou que Jesus chorou, e a Bíblia confirma isso. Não é pecado. Nem todo problema espiritual é demoníaco. Alguns são consequências da exaustão. Estamos caminhando para o finalmente. O líder sobrenatural precisa de renovação sobrenatural. Fortalecido por aquela comida, 1 Reis capítulo 19, versículo 8, Elias caminhou 40 dias até Horebe. Quando Deus renova um líder, ele recebe forças além das suas capacidades naturais. O segredo da renovação: voltar à presença de Deus, ouvir novamente a sua voz e, principalmente, relembrar a sua missão. O alimento sobrenatural, ele não é adquirido no supermercado, amém? Ele não é adquirido nas redes sociais, amém? Essa coisa de shorts, reels, isso tem reeducado a nossa maneira de assistir, de consumir informação. Porque se a informação ela não me agrada, com menos de 30 segundos eu já não quero mais acompanhá-la. Eu desconsidero o conteúdo total e analiso apenas as primeiras frases. Tome muito cuidado com a cultura da internet, porque tudo é preparado e trabalhado para que eu e vocês busquemos apenas entretenimento e satisfação momentânea. E isso é levado para todas as áreas da vida. Você publica uma foto da sua célula, ninguém curte, no outro final de semana você fala, eu não vou publicar também mais não, ninguém curtiu, ninguém comentou, mas entenda o que eu vou te dizer, nós não fazemos para que os homens nos aplaudam, nós fazemos para que Cristo seja conhecido, temido e reverenciado. Então, se os homens não te aplaudem, eu espero que ao menos os demônios te odeiem e o céu te admire. É o mínimo que a gente pode buscar e desejar. Cristo em nenhum momento fez para ser aplaudido. E pelo contrário, pensa no homem que sofreu perseguição, porque fazia o que era certo. Sua célula vai crescer muito em nome de Jesus. Seus líderes serão os líderes mais santos e ungidos em nome de Jesus. Eu e você sabemos onde buscar unção. Lembra que Deus falou com o patriarca para se dirigir a um monte específico, e ele levou consigo o seu filho. Lembra dessa cena? Lá no livro de Gênesis. Por que Deus falou com o líder, com o patriarca, e também não falou com o líder, com o filho? Quem conhecia o altar era Abraão, não era Isaac. Quem tem que conhecer o altar é o líder, não são os filhos. Porque se eu quero que os filhos se direcionem até ao altar, eu preciso mostrar o caminho. Um líder que é sobrenatural, ele sabe ensinar sobre onde buscar o alimento sobrenatural. Eu vou em tal lugar buscar, e fica como se estivesse buscando em pizzaria, em rodízios. Eu vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali. Tudo que Jesus Cristo falou, cara, a receita é mais simples do que você pensa. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, deixa o mundo lá fora, deixa as preocupações. Se você quer renovar suas forças, se você quer construir relacionamento, é aqui no secreto. Que a gente não perca a referência do secreto. Que a gente jamais se esqueça de que é escondido que Deus trabalha, que Deus faz em nós. Até Elias aparecer, a gente não tem relato do seu nascimento,
da sua infância e da sua adolescência. Tudo o que sabemos é: eis que Deus colocou na terra um líder sobrenatural, cuja palavra será confirmada com os meus sinais. O homem orou para que não chovesse e não choveu. O homem orou para que chovesse e então choveu. O homem orou para que descesse fogo do céu e então desceu. É isso. Um líder sobrenatural. O maior inimigo dele é o cansaço. Para a gente concluir, o maior perigo de um líder não é apenas a perseguição, a oposição ou as críticas, porque isso nos impulsiona cada vez mais. O maior perigo é continuar lutando quando a alma já está exausta, cansada. Elias estava cansado, mas Deus não desistiu dele e não desistiu de nós. O Senhor não substituiu Elias e o Senhor não nos substituirá. O Senhor não rejeitou Elias e o Senhor também não nos rejeitará. O Senhor não condenou Elias e o Senhor também não nos condenará. Deus restaurou Elias e o Senhor também nos restaurará em nome de Jesus. Um líder sobrenatural não é aquele que nunca se cansa, é aquele que aprende a buscar a renovação sobrenatural antes que o cansaço destrua a visão. Se nós não entendermos essa mensagem, o cansaço destruirá a visão que Deus nos deu. Se nós não identificarmos esse inimigo e direcionarmos os nossos esforços para subjugá-lo, a visão que o Senhor nos deu, ela será distorcida. Para que fazer célula todo final de semana? Para que fazer encontro? Para que cuidar de 12? Por que a gente não procura meios mais fáceis? E a gente sempre vai buscando argumentos e desculpas, porque uma alma exausta, cansada, ela nunca vai conseguir ver a visão com toda a sua plenitude. Ela vai procurar distorcer a visão. É muito mais difícil. Por que eu tenho que orar por 3? Por que eu tenho que jejuar durante 30 dias para fazer uma festa? Por que eu tenho que fazer reunião? Por que eu tenho que fazer discipulado? Uma alma cansada sempre vai ver problemas. Uma alma cansada sempre vai pensar no meio mais fácil. Escuta o que eu estou te dizendo nesta manhã. O Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer renovar sobre nós a unção, para que a visão permaneça clara diante dos nossos olhos. O profeta Abacuque já escreveu: escreve a visão em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, tenha a visão muito clara, muito bem definida, muito bem detalhada diante dos nossos olhos, para que a gente não se perca, para que a gente não seja confundido. Se eu tenho que ganhar, consolidar, discipular, multiplicar e enviar, eu farei assim. Se tem que fazer célula uma vez por semana, eu farei assim. Se tem que fazer discipulado, eu farei assim. Se tem que ir para o encontro com Deus, eu irei. E quando eu estiver exausto, cansado, meu brother, eu preciso de um fim de semana, eu tenho que recarregar minhas baterias, partiu Ubatuba, a célula está funcionando, a casa está aí, chave, fui! Quando eu volto no outro final de semana, meu Deus do céu, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. E mais um ano focado, dedicado, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Líderes, eu sei que a exaustão e o cansaço roubam a sua energia. E ela tem a capacidade de drenar a sua fé. Mas quem sabe nesta manhã nós sejamos renovados. Quem sabe seja esta manhã em que nós possamos nos alimentar do pão da presença. Um dia Davi vinha com seus homens famintos, e eles entraram dentro do templo, e eles não podiam comer dos pães da presença porque eram dos sacerdotes. Davi come do pão, divide com os seus homens e tem as suas forças renovadas. Ele poderia ser morto, mas por que Deus não matou Davi e não matou também os seus homens? É simples. Quem tem fome da presença de Deus sempre será saciado. Sempre será saciado. Vamos comer um pouquinho do pão da presença? Nós não vamos transformar pedras em pães, porque isso seria um sinal de revolta e de autossuficiência. Eu dependo dele, então eu vou comer do pão da presença. Abandona a sua liderança, abandona seu chamado, me dê a sua unção, e eu vou te dar um prato de lentilhas,
Para quem rejeita a oferta do inimigo, tem um banquete preparado. Já disse o salmista: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Vamos ficar de pé para a gente orar juntos? Eu aprendi que o altar, ele aceita tudo, o que a gente deposita como oferta. Tudo ele santifica, transforma, purifica. Eu aprendi que esse é o lugar de deixar minhas lágrimas, de deixar minhas dores, de deixar meus sofrimentos, de deixar minhas tristezas, principalmente minhas frustrações. Eu brinco com o pessoal, quer ver, só para você entender o que eu estou dizendo. Tinha mais ou menos aí uns 40 dias, não tinha dado 2 meses do óbito da minha velha e do meu pai, e eu já estava fazendo velório. É mais ou menos assim: Deus enxuga as minhas lágrimas para que eu possa ajudar a enxugar as dos outros. E eu falei: por que não esperaram mais um pouquinho? Eu não tenho tempo para isso. Tem muita coisa para ser feita, tem muita gente esperando ser consolado pelo Espírito Santo, tem muitas almas para ser ganha. Pastor, não tem mais ninguém na minha rua. Claro que tem, na rua de baixo, na rua de cima ainda tem gente precisando ouvir de Jesus. Ah, pastor, eu já estou cansado do meu trabalho. Não está não, se você está cansado, aqui vamos buscar o Senhor, vamos vir ao altar, vamos fazer algo. Tem algum líder que está se sentindo assim, algum trabalhador? Tem alguém? Pastor, eu estou cansado, eu já pensei até em abrir mão da célula, eu já pensei até em entregar o meu trabalho, o meu chamado como anfitrião. Se você estiver assim, é só vir aqui ao altar, os pastores que estão aqui nos ajudarão orando por você. É só pedir socorro, não para não. O trabalho é muito lindo, a recompensa vai vir. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Se você quiser vir ao altar, venha. Se não, fique aí no seu lugarzinho mesmo. Mas não volte para casa com essa bagagem ruim não, tá? Não volte para casa com essa bagagem de tristeza. Vamos comer do pão da presença. Vamos nos encher, vamos nos renovar. O Senhor não vai te cobrar resultados antes dele curar você. Ele não fez isso com Elias, e Ele não fará também comigo e nem com você. O Senhor conhece os nossos limites. Diga isso para Ele: Senhor, eu estou exausto, mas eu sei que de Ti vem cura, do Senhor vem a restauração, vem a renovação, do Senhor vem o refrigério. Quando a opressão tentar me fazer olhar para os problemas e me esquecer das promessas, que o Espírito Santo me lembre quem Tu és, e principalmente a unção que foi depositada sobre a minha cabeça. Jesus, como Tu és maravilhoso, Senhor, como Tu és maravilhoso. Renova em nós a Tua unção, renova em nós o Teu Espírito Santo, Jesus.